Bora, galera, tudo bem? Vim fazer um vídeo pro canal sobre... Não, eu vou falar sobre a Copa, mas não é sobre a Copa. Então, vocês verem, né, o que tá acontecendo com o Brasil. Quando eu era pequena, eu falava que o Brasil era do futebol, Pelé, Ronaldinho, Bebeto. Teve uma galera ali que naquele tempo era o talento, o dom, tinham raça. Mas apareceu anos, né? Os países viram a raça, o talento. Mas aconteceu algo para complementar isso que se chama técnica e ferramentas. Técnica, ferramenta, disciplina, constância. Acabaram atropelando o que nós falávamos de dom e talento. Dom e talento não aplicado, não colocado em prática, é como se fosse um tesouro guardado sem você estar na ilha deserta com R$1 milhão. O que adianta você ter 1 milhão sendo que você não tem onde gastar? O dom e o talento é isso. Quando você não coloca para fora aquilo que Deus colocou dentro de você, nada serve. E vive, como que eu vou colocar para fora? Algo que Deus colocou. Vamos dizer assim, hoje eu tô aqui com meu piazinho pequeno, eu moro no interior, eu vou trabalhar com verdura. Tá, minha função vai ser verdura. Eu apenas vender a verdura é uma coisa que vão comprar, mas ninguém vai ter conexão com a minha história. Quando eu conto uma narrativa de como eu parei no interior, de como eu vendo a verdura, que a verdura faz bem para a saúde, eu já entro para o meu propósito. Passa de ser apenas uma venda de verdura e eu começo a trazer vida para outra pessoa. Verdura é uma coisa saudável, verdura é uma coisa boa, faz bem para a saúde. Deus deixou todas as coisas, né, para a gente consumir e a verdura é algo natural. Então eu começo a sair apenas de uma venda a entrar também no meu propósito. E quando a gente tem um chamado por Deus, a gente tem que viver uma vida que tenha propósito, direção de Deus. Eu estava vendo ontem uma delegada, a história da delegada, da história da doutora Deolane, que investiga as bets, e ela falou uma coisa muito séria que mexeu comigo. Não acredite em ninguém que te ofereça vício. Ela falou essa frase, ela tem uma história linda. Não acredite em ninguém que te ofereça vício. Essas falsas narrativas de ganhar dinheiro, essa falsa prosperidade que oferece. E as pessoas que têm dom e talento chamado por Deus, elas caminham um pouco e se sentem desanimadas, oprimidas e param de ter uma vida de constância, uma vida de busca, uma vida assim, para levar a palavra do Senhor, porque muitas das pessoas que estão no círculo dela desacreditam, desanima, e ela mesma pensa, será que esse talento, esse dom está dentro de mim? Será que Deus quer que eu faça isso? Ela começa a ter incertezas sobre ela. E a voz que Deus colocou dentro dela, que chama ela pelo nome, começa a ser uma voz pequena e a voz do mundo começa a aumentar. Por isso que eu falo, Deus colocou algo dentro de você, transborde rápido. Deus colocou um dom chamado para você, faça rápido, se aperfeiçoa, vai na constância, vai naquilo dali que Deus vai operando milagres e vai derramando mais, entende? Vai para aquilo que é um propósito, que é um chamado para resgatar vidas, tirar vidas de vício. O mundo, ele tem aperfeiçoado, ele tem disciplinado, ele tem pessoas constantes nas coisas erradas, nas coisas do inimigo, entende? Na coisa do inimigo, nas coisas erradas, na coisa satânica, eles são constantes, perseverantes, eles não entregam ponto, não fica um falando mal de outro irmão da mesma laia, se unem, têm propósito e direção. As pessoas que têm chamado e dom por Deus, né, sofrem perseguição, humilhação. Você tem que insistir muito para a pessoa estar no mesmo flow, na mesma vibe. Então, essas coisas vêm trazendo desânimo e às vezes traz da gente desacreditar na gente mesmo. Se é isso mesmo que quer, se é isso mesmo que Deus tem. Mas eu te falo o seguinte, se você tem dúvidas daquilo que você vai fazer, ore, faça uma campanha de oração, ore na madrugada, pede para o Senhor te direcionar.
Todos os problemas, as tribulações que você viveu hoje, é um chamado que Deus tem, que através daquela dor que você passou, Deus tem um propósito. Às vezes você tem um dom lindo, um chamado lindo, você tem aquelas coisas alinhadas, né, que Deus preparou, ou é no louvor, ou ministrando crianças, ou cuidando de idosos, ou cuidando do teu pai e da tua mãe com idade. É um chamado que Deus tem, é um propósito que Deus tem, mas às vezes aquilo que você está vivendo não arde mais teu coração. Aí que você tem que buscar constância e disciplina. Hoje, no tempo que nós vivemos hoje de aceleração, dom e talento é muito bom, mas ele não conservado, ele é igual uma represa. Sabe quando a água fica parada? Começa a feder. Com o Senhor, com Deus, a água é como um rio. Ela vai fluindo e as coisas vão fluindo junto. As bênçãos do Senhor vai fluindo junto. E a gente tem uma vida transformada. Você só serve a Deus quando você transborda em outras vidas o amor dele. Não adianta você falar que você tem dom e talento e guardar para você. Não adianta você falar que tem promessa e guardar para você. Todos os profetas que passaram, eles não pediam para eles pediam para uma nação. Então a gente aprende, com o Senhor tem dom e talento. Não é para o meu ego, não é para soberba, mas é para servir pessoas. E quando eu peço por nações, Deus abençoa a minha vida. Eu vou carregar minha família, eu vou carregar não sei o quê. Fia, quando você não está dentro do propósito chamado de Deus, você carrega uma carga. Você carrega algo que não é a tua identidade. Nós só temos vida quando nós estamos alinhados com a promessa e com o chamado. E o chamado e a promessa não é só montar em cima do talento e do dom. É constância, perseverança, oração, é um lifestyle. Eu não sei falar inglês. É um estilo de vida. Não é algo que vai e volta, vem e cai. É um estilo de vida de transformação. Não é hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, daqui a pouco eu estou médio. É um estilo, é sempre, é perseverante. Mas você só descobre teu dom, teu talento quando você tem vontade. É uma coisa que te chama, arde no teu coração. Você tem prazer, você gosta disso. Eu gosto de falar em mentoria. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer vídeo. Então passou de ser uma obrigação e passa a ser algo prazeroso falar do Senhor. Então se arde no meu coração fazer vídeo, arde no meu coração fazer mentoria. Eu amo orar por vidas de madrugada, é uma coisa assim, quando eu não faço, dói, me queima, não gosto. Eu gosto de falar o nome da pessoa, orar pela família. É algo que eu me encontrei, entende? É algo que o Senhor colocou esse tesouro na minha mão. Mas no começo de muitos vídeos eu não sabia o que falar, às vezes eu não sei, mas é algo que Deus colocou, né? Que ia soprar meu nome, que eu iria evangelizar e que através da história que eu passei, vidas iriam ser transformadas. E se eu guardasse isso só para mim? Eu tenho vergonha do meu dente, do meu cabelo, da minha casa. Eu tenho vergonha da sujeira que eu estou fazendo vídeo, eu tenho vergonha desse cenário aqui, que eu vim aqui fora para cuidar do Arthur, eu tenho vergonha disso. O dom que Deus colocou ia ser nada, né? Não, eu iria estar com a mala, as promessas que Deus tem, eu não ia transbordar. Às vezes Deus te tirou de uma vida sedentária, né? Eu falo muito do Guilherme porque ele superou as expectativas. Se ele guardar só para ele, mas ele tem que impactar 1, 2, 3 vidas. Né? Através do testemunho, olha, eu consegui sair daquele estado que eu estava, hoje eu jogo bola. Eu que vivi no alcoolismo, né? Se eu guardar só para mim, não vou falar para ninguém. Não vou ficar quietinha na minha. Mas, cara, tem tanta pessoa que precisa de um referencial. Quando eu ia na igreja antigamente, Deus já tá. eu queria ir nas igrejas para escutar testemunho de pessoas que viveram e saíram. E daí dom e talento que Deus colocou nelas, se aperfeiçoando, ganham muitas vidas para Jesus, ganham assim, nossa. Então tira essa vergonha do teu coração, vai para aquilo. Nossa, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento. Às vezes você tem talento de intercessão, às vezes você não tem talento de estar lá na igreja, às vezes você tem o talento de arrumar uma mesa para tua família. Seja a primeira que arrume essa mesa com muito amor, com muito carinho. Seja a primeira a promover o jantar na tua casa. Entende? É coisas assim tão simples, nós que complicamos.
mas que quando a gente entra no caminho e no propósito, Deus transborda. Não tem como dar errado. Tem muita pessoa no mundo que eu estava analisando. A Anitta, eu não acho legal muito essa atitude dela. É uma mulher que tem talento para o mundo errado, mas estuda a língua, estuda a cultura, estuda a música que está rolando no planeta para ela estar alinhada ali com o sucesso. Ela estuda tudo ali para que ela seja a top, né? Então você vê como uma pessoa do mundo, ela faz tudo ali para estar naquele mundo, para ser top. E às vezes você foi chamado por Deus, né, como professora, como babá, dona de casa, e você acha que você não tem que se aperfeiçoar, você acha que já sabe de tudo, você acha assim que já estudou, já fez, e começa a não querer viver algo novo. Então eu te convido a ser constante, a aprender, a buscar mais. Você tem o dom de louvar? Eu esqueço o hino pela metade, só vou no refrão. Estuda a nota, dá teu melhor, vai nessa direção. O mundo, as pessoas no mundo, eles têm prazer de se aperfeiçoar para as coisas do mundo. Nós somos chamados para se aperfeiçoar as coisas de Deus, que Deus nos chamou. E isso é um chamado lindo. Então que a gente não coloca tesouros que Deus colocou dentro de nós num ralo. Nada vale. Então, como eu falei, Pelé tinha talento. E eles observaram, não, agora nós vamos com a técnica e com a constância que ganha do talento. Deus colocou talento e dom dentro de nós. Agora, técnica, constância, ferramentas de cura, libertação, milagre, nós temos que ir em busca, porque nós temos que se aperfeiçoar cada vez mais. E não é para a nossa honra e glória, mas é para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Então, às vezes nós estamos passando por luta, porque nós não estamos no chamado que Deus colocou. Nós, às vezes, estamos passando por situação financeira, porque nós não estamos no caminho que Deus colocou no propósito. E quando você falar, eis-me aqui, envia-me, Pai, você pode ter certeza, você falou essa palavra, é perigosa, mas é libertadora. Deus vai te tirar de mesa, Deus vai tirar amigos, Deus vai tirar colega, mas se você falar de todo o coração, Ele vai te colocar com pessoas certas, você vai andar com a comunidade certa, e grande será a bênção na tua vida, porque você vai estar buscando aquilo que Deus colocou, a tua multiplicação de talento dentro de você. Então, com talento, com dom, com multiplicação, constância, uma vida perseverante, não tem erro, as coisas vão acontecer. Quando os discípulos, Deus colocou neles dom, talento no nome dele, mas eles continuaram perseverantes e constantes. Por isso que eles viram grandes milagres. E uma pessoa, ela só tem vida de verdade quando ela está no propósito que Deus colocou ela. Não adianta nós vir na terra comer, beber, dormir e fazer o dois. Se não é para fazer uma diferença, um bem-estar, levar uma palavra de vida. Tamo junto, Deus abençoe.